Bom, agora a gente vai estar resolvendo essa questão aqui de MHS da prova da SpaceX de 2022, do ano passado, para 2023, certo? É a questão 32 da prova F. Bom, o que ele me falou aqui? O observador analisou um movimento circular uniforme de uma partícula P ao longo de uma circunferência de raio igual a 3 metros e velocidade escalar linear igual a π sobre 4 metros por segundo. Ele fez o desenho abaixo, indicando a posição da partícula no instante de observação t igual a 3 segundos, que se desloca no sentido anti-horário da circunferência. Ele também traçou um eixo x ao longo do diâmetro, com a sua origem no centro da circunferência. Esse observador pode afirmar que a função horária que descreve a posição da projeção da partícula P ao longo do eixo x no sistema internacional é dado por: considere no desenho a velocidade vetorial v em t igual a 3 segundos. Bom, vamos lá. O que acontece aqui? Nesse movimento harmônico simples, conforme a minha partícula vai se movimentando em torno dessa circunferência, a gente consegue ir representando as posições que ela descreve aqui no eixo x. E a equação que a gente utiliza para representar essa posição, né, em função do tempo, é a equação da posição, que é x em função do tempo. O x, se é a minha posição, é igual a A, que é a minha amplitude, que é a mesma coisa que o raio, no caso dessa circunferência, que multiplica o cosseno de ômega-t mais φ. E esse φ aqui é a fase inicial, certo? Bom, vamos lá então. Ele me deu que o raio é igual a 3 metros, portanto, a minha amplitude é igual a 3. E a minha velocidade escalar é igual a π sobre 4 metros por segundo. Basicamente, esse exercício a gente vai encaixar nas fórmulas, na fórmula, na verdade, esses valores que a gente for descobrindo. Então, x de t, eu já sei que a minha amplitude é 3, que multiplica o cosseno de ômega-t. Esse ômega é a velocidade angular, certo? E como é que a gente faz para descobrir a velocidade angular? Bom, a gente tem a relação de que a minha velocidade escalar é igual a ômega-r, que é a velocidade angular vezes o raio. Então vamos lá. Para a gente descobrir a velocidade angular, é só isolar esse w aqui, o ômega, né? Então vai ficar ômega é igual a v sobre r. E no caso desse exercício aqui, ele me deu que o ômega vai ser π sobre 4 dividido por 3. Só que, como 3 vai estar aqui embaixo, eu só vou inverter a fração aqui. Então vai ficar π sobre 12 radianos por segundo. Então eu já descobri aqui a minha velocidade angular, que é π sobre 12 vezes t mais a fase inicial. Agora, a gente vai utilizar essa informação que no instante de observação t igual a 3 segundos, essa partícula P se encontra nesse ponto aqui. E repare, ele se encontra, se a gente projetar isso aqui no eixo x, ele se encontra exatamente na posição igual a zero, certo? Porque ele faz um ângulo de 90 graus com o eixo x. Portanto, aqui é zero, certo? Então, se analisarmos o movimento no eixo x, aqui vai ser o meu 3, aqui vai ser o meu 0 e aqui vai ser o meu menos 3. E esse objeto, como ele está aqui em cima, e ele está fazendo um ângulo de 90 graus com o eixo x, né? Ficou meio feio, mas enfim. A posição desse cara vai ser igual a zero, certo? Então agora é só substituir t igual a 3 aqui na fórmula e igualar a zero, certo? Porque a posição dele no instante 3 é zero. Então vamos lá. 0 é igual a 3, que multiplica cosseno de π sobre 12 vezes 3, mais esse cara aqui, que seria a minha fase inicial.
0 é igual a... Cara, para isso aqui ser 0, essa multiplicação ser 0, esse 3 tem que ficar multiplicado justamente por 0, certo? Então, a gente vai entrar numa equação trigonométrica aqui, que cosseno de π sobre 12 vezes 3 mais a fase inicial tem que ser 0. Bom, o cosseno de quais valores é 0? Pensando aí no intervalo de 0 até 2π, a gente pode considerar esse cara aqui como sendo π sobre 2 ou 3π sobre 2. Só que nessa representação aqui, ele está no π sobre 2, né? Porque está fazendo um ângulo de 90 graus, então quer dizer que ali é π sobre 2. Então a gente vai utilizar nesse cálculo apenas o π sobre 2. Então vai ficar assim. Primeiro, simplificando, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 4. Então, π sobre 4 mais a fase inicial, que é o meu φ, é igual a π sobre 2. Se eu multiplicar os dois lados por 4, vai ficar π mais 4φ é igual a 2π. 4φ é igual a 2π menos π, vai dar π, e é igual a π sobre 4. Agora é só substituir aqui nessa fórmula que a gente acha a resposta dessa questão. Então, colocando esse valor que a gente acabou de descobrir, que a fase inicial é π sobre 4, é só substituir na fórmula agora. Então, a posição em função do tempo vai ser 3, que multiplica cosseno de π sobre 12 vezes t, mais π sobre 4. E a alternativa que apresenta isso pra gente, ó, já pode descartar essa e essa. E essa aqui também, né? Porque o MHS, no caso da posição, é mais aqui. Vai ser a alternativa E, certo? 3 cosseno de π sobre 4 mais π sobre 12 vezes t.